Bom estarmos aqui, amém, irmãos? Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet também. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Que a graça do Senhor seja multiplicada sobre a sua vida também, sobre a sua família. Mais uma vez também, obrigado você que nos visita. Algumas pessoas, você que nos visita, eu vi algumas pessoas levantando a mão, rapaz ali, Deus abençoe. Nós vamos ler no livro de Efésios nessa noite. Aleluia. Efésios, capítulo de número 5. Mas antes, vamos dar uma passadinha aqui no capítulo 3, em Efésios mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Como está a semana? Bênção? Tem uns irmãos que falam assim, só vitória, pastor? Eu falei, irmão, tem vitória, mas também tem umas lutas aí, viu? Tem umas lutas brabas aí também. Mas por todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Capítulo 3, versículo 20, olha o que diz aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Diga, Deus é poderoso para fazer muito mais. Diga, Deus vai fazer muito mais na minha vida. Quantos creem nessa promessa? Então profetiza de novo, diga, Deus vai fazer muito mais na minha vida. Aleluia, aleluia. Essa é uma atmosfera que nós estamos debaixo de uma atmosfera onde o Espírito de Deus está atuando. Então, debaixo dessa atmosfera é que nós temos que profetizar as promessas do Senhor. Porque Ele disse que as palavras dele são Espírito e são vida. Ela tem vida. É o único livro que quando falamos, o autor está presente e ela toma forma no mundo espiritual. Diga aleluia. Ela começa a se mover. E aí Tiago, Hebreus, todos eles dizem assim, quando você liberar a palavra, não volte atrás. Não seja, Tiago dizendo, como a onda do mar que desiste. E Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, permanece firme na confissão da vossa esperança, capítulo 10, versículo 23. Permanece firme na confissão da vossa esperança, sem vacilar. Quer dizer, quando você vacila, a palavra liberada na atmosfera, ela não volta vazia. Mas quando você vacila, ela perde poder, porque você deixou de crer. Porque palavras são sementes, palavra é poder. Porque diz em Romanos, porque em Coríntios que a palavra de Deus não é meramente escrita, mas ela é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E aqui diz, eu tomo posse desse texto, quando eu vinha para cá, eu abri a Bíblia, diz assim, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. E Deus vai fazer muito mais, diga, Deus vai fazer muito mais. Isso, diga que Deus vai fazer lá na sua casa, profetiza, no seu salário, aleluia, nos seus filhos, na sua família, muito mais, na sua saúde, diga, Deus vai fazer muito mais. Aleluia. Muito mais na sua saúde, na sua família, você que está em casa também. Ora, Ele é poderoso para fazer muito mais, aleluia, infinitamente mais, do que aquilo que você pede ou pensa. Segura essa palavra, não solte essa palavra, e vai profetizando aí essa palavra em nome de Jesus. Capítulo 5, você vai abrir a Bíblia, e hoje... Semana passada, nós falamos sobre vestimentas. Quem estava aqui semana passada? Falamos sobre roupa e perguntamos, será que Deus tem um padrão? A Bíblia nos sugere um padrão de vestimenta? E nós vimos que sim. E nós também falamos que os estilistas do mundo, os estilistas da nossa sociedade, a impressão que temos é que eles trabalham para despir a sociedade e entristecer a Deus. E nós falamos sobre decote, falamos sobre tudo isso, mas em momento nenhum ditamos o que você tem que fazer, mas jogamos a responsabilidade para cada um de nós. E sempre trabalhamos na questão de roupa, não importa a roupa, mas o que importa é a decência, não a sensualidade, nem a ser vulgar.
é o que a gente vê por aí. Às vezes, uma mulher de Deus é difícil de comprar uma roupa. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Diga aleluia. Semana passada nós trouxemos esse ensinamento e mostramos na Bíblia o padrão de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Deus falando, né? Então, isso aí tem no nosso coração, Deus tem trabalhado. E hoje eu vou falar de um assunto sem medo nenhum e com muita liberdade no espírito dada por Deus. Eu vou falar um pouco sobre o vinho. Afinal de contas, pode beber vinho, não pode beber vinho? É pecado beber vinho? Os testemunhas de Jeová, não, os adventistas dizem que o vinho da Bíblia era de água e não tinha teor alcoólico. Isso é verdade ou não? Então nós vamos tratar que nós estamos vivendo um tempo que você não adianta dizer, porque tem muita gente que fala assim, mas você não faz isso por quê? Ah, não faço porque não pode. Mas não pode por quê? É porque é pecado. Mas aonde você viu na Bíblia que é pecado? Ele também não sabe. Ele não sabe, ele só, não faço. Então nós precisamos ser crentes bereanos, diga aleluia, que tem base bíblica. Eu não faço porque está escrito, irmão, olha aqui, está aqui, como eu fiz com vocês, sempre faço, porque a maioria dos sermões que a gente prega é um sermão expositivo, né? A gente trabalha sempre o texto e ministrando o texto. Então, o que a gente vê de crente, tinha uma pessoa que veio aqui, um ancião, e eu crente há muitos anos, e nós fomos conversar com ele, até um parente, bem próximo assim, e aí o outro parente, ele é crente há muitos anos, mas você sabe o que é uma pessoa crua de Bíblia? Crua, não sabe nada. Eu fiquei escandalizado. Crente escandaliza? Escandaliza, claro que escandaliza, né? Tem hora que a gente fica escandalizado, fala, meu Deus, mas eu fiquei escandalizado com a ignorância, falta de conhecimento bíblico. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, ele não descobriu ainda o que a Bíblia pode fazer por ele e nele. Irmãos, a emoção de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de viver a palavra, é mais forte do que qualquer emoção do mundo. Cheirar cocaína, fumar maconha, prostituir, são emoções do mundo. A Bíblia te dá mais intensidade, irmãos, é uma coisa pura, santa, que você começa a ler, você tem vontade de ler o tempo todo, você tem vontade de viver o Evangelho o tempo todo, você vai descobrindo tesouros, a palavra de Deus sacia a nossa alma. E aí eu pego uma palavra dessa aqui, o Senhor vai fazer infinitamente mais, eu vou sair daqui com essa palavra. O Senhor vai fazer infinitamente mais na minha vida. O Senhor vai fazer infinitamente mais no meu ministério. O Senhor vai fazer infinitamente mais na igreja. E hoje eu fui em Vila Velha conversar com um homem de Deus, um pastor, referência na cidade. E tivemos lá algumas horas. E uma das palavras que ele me deu, e foi uma palavra de Deus para a igreja, eu quero registrar, já que está falando. Ele disse, pastor, coloque a igreja de joelhos, porque Deus vai dar um local para vocês. Eu estava, fazendo uma mentoria, sendo mentoriado, e uma dos abordando foi essa questão de nós pagarmos esse aluguel e dessa estrutura toda. E ele disse, põe a igreja de joelho, que Deus vai dar um local para nós. Aleluia. E eu quero dizer que Deus é poderoso para fazer o quê? Aleluia. Olha para o seu irmão e fala, Deus vai fazer muito mais na sua vida, irmã. Você que veio aqui hoje. Infinitamente mais, varão, do que você pode pensar ou imaginar. Ore comigo, diga, Senhor Deus, nós vamos ler a Tua palavra. Fala conosco. Repreende agora todo espírito que age camuflado, escondido, que tem lançado setas sobre a minha vida e sobre a minha família também. Maldição de quarta, terceira, segunda, primeira geração, eu quebro sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Espírito Zé Pilintra,
espírito que age no alcoolismo, espírito que age nas bebidas, eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio do vício, demônio da miséria, da bancarrota, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Diga: Deus fará infinitamente mais na minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga amém. Deixa a Bíblia aberta, Efésios capítulo 5. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas a primeira pergunta é: o vinho que se bebia na Bíblia era alcoólico ou não? Essa é uma pergunta. E a Bíblia responde. Se você ler Gênesis 9, 21, você vai ver que Noé ficou bêbado. Plantou uma vinha, bebeu o suco e ficou bêbado. Gênesis 29, 9, 21. Gênesis 19, 33, você vai ver que Ló ficou bêbado também. E teve aquele ato incestuoso com suas filhas e que deu um grande problema. Se você ler Esther, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10, você vai ver que Assuero fica alegre. Depois de muitos dias de festa, bebendo vinho, a Bíblia usa o termo alegre. Então ele fica ali e você viu o que aconteceu. Se você ler Provérbios 23, 20 e 21, você vai ver que o homem fica embriagado por causa do vinho. Então o vinho não é de água, o vinho embriaga mesmo. Provérbios 23, se você ler Salmo 60, versículo 3, eu vou ler esse versículo. Se você ler 1 Samuel 1,14, você vai ver que Ana foi confundida como estar embriagada, e ela não estava. O próprio sacerdote Eli a confundiu, porque era muito cedo, disse: essa hora da manhã você está bêbada e tal. Então o que se tinha na Bíblia era um vinho que embriagava, era vinho mesmo com teor alcoólico. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21, se você ler, o povo estava ceando de forma glutona e se embriagando com o vinho da ceia, que era de álcool também. Salmos de número 60, versículo 3. Você vai ver que o vinho que tem na Bíblia, em toda ela, é vinho realmente, não é vinho de água, é vinho que embriaga mesmo. Salmo 60, versículo 3, diz assim: fizeste o povo experimentar reveses, e nos destes a beber vinho que deixa-nos atordoado. O vinho atordoa. Então, é Salmo 60, versículo 3. O vinho que atordoa. Então, se você procurar outros textos, eu dei para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 3, 9, 8 textos, só 8, mas você vai achar muitos outros que mostram que o vinho que tem na Bíblia é vinho mesmo como nós conhecemos aqui hoje, como tem por aí hoje. O vinho era símbolo também no Antigo Testamento da bênção de Deus, irmãos. Era símbolo da bênção de Deus. Se você ler Salmo de número 104, eu vou ler aqui na Bíblia, que eu leio rapidinho, eu acho rapidinho. Salmo 104, versículo 14 e versículo 15. Quem pode dizer aleluia? Salmo 104, versículo 14 e 15. Palavra de Deus diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Se você ler Provérbios 3, 19... 3, 9 e 10, se você ler Deuteronômio 7, você vai ver que Deus dizendo assim em Deuteronômio 7, eu vou abençoar o povo com grande colheita de uva que faz o vinho, de forma que quando o povo tinha grande colheita de uva, era fruto da bênção de Deus. Se você ler Números 28, está tudo bem, irmão? Diga amém. Depois, se você quiser, você pega os textos todos comigo aqui, eu deixo com vocês isso aqui. Você vem com o celular e tira uma foto, tá bom? Se você ler Números 28, 7, você vai ver que o vinho era oferecido como oferta de libação em adoração a Deus. Pegava-se o vinho
e trazia-se a Deus como oferta, libação, era derramado, você vai ver isso no livro de Números e outros textos também. Se você vê em Deuteronômio 14, versículo 22 a 26, você vai ver o dízimo alcoólico. O dízimo alcoólico em Deuteronômio, como que era? Esse dízimo era diferente, ele era consagrado a Deus, mas Deus separava em Deuteronômio 14, esse dízimo para ser usado pelas famílias. A família usava esse vinho, eles bebiam, era um dízimo, mas era liberado para se usar. E eles bebiam em família ali, aquele vinho que estava ali naquele momento. Era comido pelos fiéis, a pessoa celebrava com a sua família. Não era um dízimo levado ao templo, ao sacerdote ou à casa do tesouro. Está em Deuteronômio 14. Moral da história, eu posso caminhar mais com você? Você vai ver claramente em Lucas 7, 33 e 34, que o próprio Jesus disse que ele bebia. Lucas 7, 33 e 34, ele disse assim: João Batista veio, olha isso aqui, João Batista veio jejuando, pagando o preço, e chamaram ele de louco. Eu celebro festejando com as pessoas, vocês me chamam de beberrão. Só que Jesus nunca ficou bêbado. Segura aí, irmão, para você não tirar preconceito antes. Talvez você nunca soube desses textos e sempre achou porque te falaram. Mas deixa eu te falar o que diz a Bíblia. Eu acho que é melhor. Amém? Só ouvi uns amém. Amém? Quem está escandalizado, diga glória a Deus. Isso, só uma. Mas ela também não entendeu o que eu estou falando. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16 e 21, o vinho é símbolo de quê em Coríntios? Do sangue de Jesus. E era celebrado pela igreja, na ceia. Coríntios 10, 16 e 21. Se você ler Lucas 22, 17 e 18, Isaías 22, 17 e 18, você vai ver uma promessa escatológica, uma promessa para o futuro. E essa promessa diz que um dia nós tomaremos vinho com Jesus no céu. Com Jesus é só no céu, que aqui na terra já fez tudo, já foi. Um dia nós vamos sentar para cear com Jesus, aleluia, e será o fruto da oliveira. Mas não vai ficando alegre demais não, hein? Porque tem gente ficando alegre, falou: ô glória, será que pode beber? Espera aí, irmão, estou te ensinando, ainda estou caminhando. Paulo disse para Timóteo o quê? Você está com problema no estômago, então faz o quê? Toma um pouco de 1 Timóteo 5, 23. Toma um pouco de vinho. Por que Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho? Porque era em fins medicinais. A água, naquela época, não era tratada igual hoje, irmãos. Tinha muito problema naquela água. Então Paulo disse: toma um pouco de vinho, toma menos água e tal. Para Timóteo, talvez ali na cidade de Éfeso, onde ele pastoreava a maior igreja daquela época, toma um pouco de vinho. De forma, irmãos, que em João 2, de 1 a 10, temos o primeiro milagre de Jesus. E qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho. Se você ler João 19, 28 a 30, você vai ver que Jesus bebe um vinho fermentado na cruz. Se fosse pecado, ele não bebia. Colocaram na boca dele, era um vinho que passou do ponto, ficou azedo, e eles davam aos doentes para atordoá-lo, e ele não ter tanta dor, suportar um pouco mais. Na cruz colocaram aquela esponja lá de Jesus, e aí ele toma. Se não fosse, Deus não teria permitido, nem ele teria tomado. Se você ler Deuteronômio 28, que é aquelas bênçãos e as maldições, você vai ver que ficar sem vinho era sinal de maldição. Deuteronômio, por exemplo, 28, 39, 28, 51. Isaías 16, 10. Deus amaldiçoa Moabe, tirando-lhe o vinho. Tirando o vinho. Se você ler Jeremias 48, 33, também, a maldição, não vai ter colheita de vinho, não vai ter vinho. Na cultura lá.
Não teria colheita. A colheita de vinho era prosperidade, porque o povo era agricultor, trigo, azeitona, tâmara e vinho também. E para que faz o vinho? Só para chupar? Não, eles faziam a uva, é para chupar e também para fazer o vinho. E a Bíblia mostra claramente que cessando, e tem muitos outros textos, irmãos. Isaías 25:6, o Senhor dá um grande banquete para o seu povo, com coisas gordurosas e vinhos de qualidade. A Bíblia fala vinhos envelhecidos. De forma que beber vinho não é pecado na Bíblia. Escute bem e ouça com clareza. O que a Bíblia condena então, pastor? A Bíblia condena a embriaguez. Vamos caminhando, que eu não terminei não, viu? A Bíblia condena o quê? A Bíblia condena a embriaguez e o uso de álcool sem moderação. Essa é a verdade. Por que não beber? Primeiro, a embriaguez é beber nada, nem um pouquinho, nada, nem provar. Por quê? Alguns dos motivos da embriaguez exagerada começa aqui. Você pode ler Provérbios, Isaías 28. Um bêbado é reprovado por Deus. A embriaguez é uma rejeição à realidade criada por Deus. Vou repetir, a embriaguez é uma rejeição da realidade criada por Deus. O cara bebe para fugir da realidade. Ele bebe, ele foge da realidade, ele é outra pessoa, ele é irreconhecível até pelos filhos ou pela esposa, pelos pais, ele fica irreconhecível quando ele fica embriagado. A bebida corrompe o juízo, o imaginário moral, ou seja, os pensamentos. Tem coisa que a pessoa não faz sóbria, mas ela faz com bebida. Eu já tive pessoas na minha família, muitas delas que bebiam, e elas davam verdadeiros shows quando estavam bêbadas. Shows, pareciam, Deus me perdoe, verdadeiros palhaços, sem dignidade nenhuma, porque perdiam o imaginário, os pensamentos, o juízo foi corrompido, a bebida corrompe o juízo. A embriaguez compromete a atividade profissional e vocacional. Quando a pessoa bebe, ela perde os sentidos. A atividade, se ela tem uma coisa de precisão, ela fica inapta. Ou qualquer de outro jeito, um funcionário, ele corre risco, hoje não se aceita, não pode se dirigir. A Bíblia diz em Levítico 10:9 que o sacerdote não podia beber. Provérbios 31, de 4 a 5, os reis também eram orientados a não beber. A embriaguez leva a pessoa à pobreza, Provérbios 23:20. A embriaguez leva a pessoa à pobreza. E sucessivamente a miséria, perde tudo que tem. A embriaguez torna você socialmente repugnante. Às vezes você não quer nem estar perto de um bêbado, mas é muito chato. Eu tenho um amigo aqui em Laranjeiras, e nós somos amigos, não vou dizer o nome, mas nós somos amigos desde a infância. E ele tem problema de bebida, e quando ele me encontra, ele me abraça, me beija, a gente é amigo. Eu já fiz de tudo no passado para trazê-lo para Jesus. Hoje ele visita, mas ele tem esse problema, ele é alcoólatra mesmo. E aí ele me conta, aí Glaucia, aí nem conhece Glaucia, minha esposa, mas ele sabe, abraça a Glaucia, parece que é íntimo dela também. E beija a Glaucia, fala, amor, vem aquele homem lá. Eu falei, então passa para lá que eu vou por aqui, porque aí ele me vê. Então ele vai bêbado, ele perde assim a noção várias vezes. Ele fica socialmente, as pessoas fogem. Entende, irmão? Muda completamente. Você vê isso em Isaías 19, Jeremias 25, Isaías 28, Provérbios 10, Abacuque 2, versículo 15, 16. Você vai vendo isso aí. A Bíblia também mostra que Deus trazia juízo de embriaguez sobre uma sociedade pecadora. Quando Deus queria às vezes punir, Ele falava assim, eu vou fazer vocês ficarem embriagados, porque o embriagado perde o sentido. A bênção dele está aqui, mas ele fica, não, depois ela vai embora. As coisas boas estão aqui, não, ele vai embora. Aí vem um e fala o embriagado, não, vamos ali, aí ele vai. Aí o outro vai ali, ele vai. Ele fica preso, ele fica numa algema, ele fica em grilhões. É isso que a embriaguez faz. Não, meu filho, é só uma cervejinha.
Mas uma cervejinha já te faz perder todo o controle. Algumas pessoas são assim. E aí, por que não beber? Nada. Isso aqui eu falei da embriaguez. Aí então, teve um rapaz que falou assim, então pastor, quer dizer, embriaguez é pecado, mas beber um cálice pode. Um rapaz. Eu disse, no contexto da Bíblia, podia. Não, pastor, se a Bíblia falou que pode, então pode. Então eu vou tomar. Falei, meu filho, você tem que, o seu pai é a favor ou contra? Ele é contra. Mas pastor, mas a Bíblia diz que pode. Fala, a Bíblia pode, mas seu pai é contra. Mas a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Você está em rebeldia do mesmo jeito. Está em pecado. Você não tem essa legalidade. E aí, irmão, se você começar, você precisa respeitar o seu contexto familiar. Sua família, por exemplo. O que a sua família pensa disso? Porque tem muito crente aí tomando um cálicezinho. E aí, segura aí que eu estou falando com você ainda. Tomando um pouquinho, tomando um negócio aqui, outro ali. E o que a sua família pensa disso? Se você estudar a Bíblia, você vai ler Romanos 14. Romanos 14 e Coríntios 8. Coríntios 8, olhe para mim, em casa você lê. Vai falar do crente fraco. Coríntios 8, vai falar do crente fraco. Falar de quê? E aí o contexto aqui é o seguinte, ele é fraco. Só que, você aqui vai falar das carnes sacrificadas a ídolos. Aí Paulo diz, as carnes sacrificadas a ídolo não é nada, você vai ler isso aqui. Mas aí o que o cara faz? Resumindo para você por causa do tempo. Em Coríntios 8, ele vai e faz o que você está fazendo. Você sabe que não é pecado, e você faz. Mas ele faz o que você está fazendo. Mas a consciência dele o reprova naquilo ali. Naquele ato. E aí Paulo diz o seguinte, ele é fraco, e você está ajudando ele mais se enterrar. Porque ele não faz de consciência sã, mas ele é um tipo de fraco que faz porque você está fazendo. Mas a própria consciência dele o condena. Se você ler Romanos capítulo 14, você vai ver um outro tipo de fraco. Lá Paulo vai falar das festas, da lua. Ele vai dizer assim, tem gente que é fraco, irmãos. Eles acham que tem que adorar a Deus nesse dia, debaixo dessa lua, não sei o quê. E aí Paulo vai tratar disso. E ali aparece um outro fraco. Fraco na fé, que ele quer impor para você que não faça o que eles acham que você não deve fazer. E aqui a gente cai naquelas questões, por exemplo, os adventistas, por exemplo, eles dizem, eles querem fazer isso, não tem problema nenhum eles fazerem, eles continuem adorando a Deus no sábado. Mas nós estamos na graça. O dia de adorar a Deus é que dia? Todo dia. De todos os 10 mandamentos, 9, Jesus fez menção a eles. Não só fez menção no Sermão da Montanha, como Jesus também potencializou os mandamentos. Ele disse assim, lá no 10 mandamento fala assim, não matarás. Jesus falou o quê? Não matarás. Mas tem mais. Se você matar no coração, você já cometeu homicídio. Aí os caras, nossa, depois desse sermão que o pessoal deu linha, falou assim, nossa, porque no primeiro momento via Jesus nas festas, Jesus conversava com os pobres, Jesus conversava com todo mundo, com as mulheres, falou, nossa, esse rabi é bom, vamos seguir a ele. Quando Jesus abriu a boca e começou a ensinar, Jesus disse assim, não adulterarás, não está escrito lá nos 10 mandamentos? E o povo dizia, tá. Ele disse, pois é, não é só isso não. Se você olhar para uma mulher impura, você já adulterou, já prostituiu com ela. Aí eles, foi nesse momento, depois disso aqui, que eles falaram, não dá para ninguém servir, o negócio é pesado. Jesus trabalhou os 10 mandamentos. O único que ele não trabalhou foi qual? O sábado. Foi o sábado. Ele comeu no sábado, pegou espilha no sábado, os discípulos dele trabalharam no sábado. Por quê?
Porque ele está dizendo assim, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores farão o quê? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher samaritana perguntou, é aqui ou ali? Ele falou, nem é lá nem aqui, minha filha. É em todo o lugar, em qualquer hora. Todo lugar, qualquer hora, você adora a Deus. Se você estiver mergulhando na praia, você adora a Deus? Debaixo d'água? Quem acredita que adora? Diga aleluia. E adore muito, se você tiver com aquela máscara de snorkel, um tubo, lá naqueles corais mergulhando, você vendo aquela beleza, aquela floresta debaixo d'água, você vai falar assim, meu Deus, é tremendo. Aquele monte de peixe passando, você vai, você adora a Deus em qualquer lugar, de qualquer jeito, até deitado na cama, tomando banho no banheiro. Qualquer lugar você adora a Deus. Jesus potencializou, não é sábado, não é no templo, é em qualquer lugar. Principalmente, sabe aonde? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus potencializou tudo. Entende, irmãos? E aí, você precisa respeitar o contexto que você está vivendo. O contexto familiar. O contexto eclesiástico. Eu estou dizendo que Jesus, deixa eu voltar aqui para fazer o fechamento. É que ele estava falando dos dois tipos de crente. Dos dois crentes fracos. Um que quer te impor e o outro que faz porque você está fazendo, mas a consciência dele o condena. E o outro que não faz por consciência e ainda quer impor você. E tem coisas triviais, como por exemplo o sábado. Por isso que eu falei de Jesus, eu perdi o raciocínio e voltei agora. Por isso que eu falei, o sábado, eles querem adorar a Deus. O sábado tudo bem então, eles já se organizaram para adorar a Deus. Nossa cultura hoje nem tem tanto, mas tem muito ainda, a folga no domingo. E a igreja primitiva, quando ela foi adorar a Deus, ela adorou no primeiro dia da semana, porque o sétimo dia é sábado, e o primeiro dia é domingo. Então, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos adorava no domingo. Mas a verdade é que não é só domingo. É que dia? Todo dia. Que horas? No ônibus amanhã. Agora indo embora. Qualquer lugar, qualquer hora você tem que adorar a Deus. Qualquer lugar, qualquer hora você adora a Deus. Então, aqui ele trata desses fracos aqui, né? E aí, o resumo desses capítulos é o seguinte. Então, se você faz algo que escandaliza aquela pessoa, por amor àquela pessoa, você não faz. Esse é um dos motivos. A nossa cultura não suporta bebida. Quantas mulheres são espancadas todos os dias porque o marido chega bêbado em casa? Quantos casamentos destruídos porque os cônjuges bebem e sempre começa bebendo o quê? Um pouquinho. Prova um pouquinho. Quantos filhos sentem a legalidade porque veem os pais bebendo cerveja na geladeira, vinho, uísque, daqui a pouco o filho chega um dia lá com um cheiro de bebida, fala, filho, ele fala, mas você bebe, ele não fala porque ele toma um tapa na cara às vezes, um pescoção na orelha, que tem pai que dá, não eu, nem você, a gente dá de mão fechada, mas tem pai que, aí ele vai olhar e falar assim, mas você faz, ele não fala, mas ele pensa, dá legalidade para ele, quanta destruição. Eu tenho um discípulo aqui, meu, ele me contou que ele foi numa casa de um pessoal, um lugar bacana, e aí o cara foi lá e falou, vem cá, e tirou um licor da prateleira, e pôs nos copinhos assim, e falou, esse licor aqui tem não sei quantos anos, e aí todo mundo bebeu, e ele falou, você não vai beber não? Ele falou, não vou beber não. Ele falou, pai, bebe? Ele falou, não vou beber não. Aí ele falou, bebe? Eu falei, papai, eu não bebo. Eu não bebo, vou beber água, refrigerante, mas eu não bebo. Aí eu falei, então tá bom. E aí ele me falou assim, pastor, se eu beber um pouquinho assim, eu vou fazer assim, ó. E eu vou falar com eles assim, peraí que eu vou ver um negócio lá no carro. Mentira. Ele vai procurar um bar e vai encher a cara. Ele não consegue se controlar. E já está há anos na igreja. E a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Mas hoje, irmãos, querem legalizar tudo. De qualquer jeito.
Você está entendendo? Então por que a gente não bebe ou a gente é contra radicalmente, socialmente? É preciso saber ler o seu contexto social. A bebida é vista na sociedade como algo incerto. Você não deve brincar com seus limites. Entende, irmãos? Por isso que nós não bebemos, não incentivamos. Nossa cultura é altamente ferida, doente. Os carnavais, as festas, com embriaguez e com destruição em massa. E aí Paulo diz assim, você não precisa disso. Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem um pastor aqui da cidade que falou com um amigo meu, um outro pastor amigo meu, que me contou. Quem me contou foi o pastor amigo. Ele disse que esse pastor da cidade confessou que ele perdeu o controle, que ele começou esse negócio de beber um cálicezinho, não tem nada a ver, e agora ele estava bebendo todo dia. Pastor de igreja, bebendo todo dia, e não estava conseguindo se controlar, e deve dormir muitas vezes embriagado, e toda embriaguez ofende o Espírito Santo, e a Bíblia diz com clareza que é pecado. De forma que você precisa saber a verdade, e os textos estão aqui, conhecer seus limites, não chegar perto, e os demônios atuam poderosamente, se eu posso dizer essa palavra, em cima da bebida. Em cima da bebida. Então esse negócio de você ter lá nessa geladeira, eu sei que tem pastor que bebe, irmãos. Tem amigos, Glaucia sabe, eles bebem. Ele diz, não, eu bebo um cálicezinho, é uma opção dele, é um problema dele. Aí ele fala, não, quando eu estou com a minha esposa, eu bebo, é uma opção dele. Mas a nossa orientação é que desse cálicezinho é que a coisa pode complicar. Eu tenho aqui, eu estou olhando para alguns de vocês, e eu conheço, e eu sei do mar de lama da bebida que vocês saíram, que alguns aqui saíram. Pessoas que passavam sexta, sábado, domingo, bebendo. Imagine se a gente libera um negócio desse. Nós estamos dando a eles um atestado, igual eu falei, as pessoas se vestem de qualquer jeito lá no mundo, depois chega aqui na igreja, tem que encontrar aqui um padrão diferente. E sobre bebida também. Atrapalha uma das coisas mais importantes que Deus deu ao homem, é a faculdade mental, e ela corrompe seus pensamentos, faz coisa que nunca faria se estivesse sóbrio. Então nós orientamos, é a nossa orientação. Não, irmão, pare com isso, escolha outros meios. Eu quero ministrar só para casais, eu tenho preparado uma palavra só para casais, mas o livro que eu estou lendo, eu nunca li um livro igual aquele. O livro fala rasgado, o que ele fala eu não posso nem falar aqui, porque tem menores e solteiros, eu não posso falar, mas para casais eu posso, porque está na Bíblia. Uma coisa tremenda. Quando eu estou falando, você está pensando que é área sexual mesmo. Área sexual, área de relacionamento. Ele fala, no livro de Cantares, ele fala sobre a renovação dos votos. Que você deve comprar um presente para ela e um presente para ele. Pastor, isso tem na Bíblia? Pois é, eu descobri agora, tantos anos lendo, né? E eu quero compartilhar com você, é tremendo. E fala da vida íntima, fala de tudo. E fala sobre bebida, e eu quero compartilhar isso com casais, na intimidade aqui, né? Só de casais, sobre essas coisas. Mas como igreja, irmãos, eu quero deixar para você nessa noite, esses 2 versículos que lemos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos e pensamos. E não vos embriagueis com vinho, você está pecando. A Bíblia diz assim, todas as coisas me são, mas nem todas me... Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem 2 versículos, você lê isso em Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12, e Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então nós aqui adotamos 0 qualquer tipo de álcool. 0. Nada.
vezes nada. Nossa alegria é do Espírito Santo de Deus. Nós nos alegramos em Deus, sempre. Nós orientamos para nos enchermos do Espírito Santo. A coisa mais bacana, irmãos, é você dormir de um jeito e acordar do mesmo jeito. Entende? Você chegar em casa de um jeito, sair de um jeito, chegar do mesmo jeito, sóbrio, e não precisar dizer dessas coisas, de se embriagar. Primeiro que você não pode se embriagar, porque é pecado. É pecado. E eu gostaria muito de orar por você, porque o que acontece? Suponhamos que você tem que tomar remédio. Eu já tomei remédio com vinho, garrafada. São raízes, remédios, e é feito com vinho, curtido, e você toma, é remédio. Você já comeu doce também feito com vinho. Irmão, por favor, isso não tem problema nenhum. Doce, um pudim. Alguém já comeu doce aqui, feito com vinho? Carne. Não tem problema, irmãos, por favor. Quê? Sagu. Depois me apresenta, tá? Não tem problema. Não tem problema. Mas eu não posso esconder de você a verdade, jamais. Meu compromisso é com Deus. Então, isso aqui pode, não, isso aqui não pode, isso aqui pode, não. Eu vou falar o que a Bíblia fala, como eu falei para você aqui agora. E aí a nossa orientação é essa para você. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Risca isso, o seu mundo, o mundo está destruído. As pessoas saem na sexta-feira, já querem sair para beber, já estão viciadas, porque aí nesse nível já entrou os demônios também. Se ela toma lá no doce, na carne, compra um dia desses, umas irmãs foram comprar para botar na carne, mas é difícil até, porque causa escândalo, mas elas foram lá, compraram e fizeram tempero, não tem problema. Eu falei, não, irmão, para com isso, não tem problema nenhum. Não tem problema. Tem um missionário que nós ajudamos aqui, eu ajudo esse missionário, a igreja ajuda esse missionário, e ele faz ponto lá na Cracolândia, toda terça-feira e toda quinta. Ele chega lá às 8h da noite, 7h30, num carrinho dele, uma caixa de som e um microfone, e me liga, pastor, vem cá para o senhor pregar aqui também. Eu falei, eu vou. E um panelão de sopa. E ele fica ali. E eu pergunto a ele, está tendo resultado? E ele começa a contar. E aí chega um travesti. E fica ali com ele, conversando com ele. E eu sei que tem muito crente que não teria coragem. Porque fala assim, não, rapaz, complicado. E eu sei também que é complicado. Mas é um ministério ousado, ele fica ali, conversa com os drogados. E essas irmãs foram lá comprar esse negócio para fazer a carne. Eu disse para elas abertamente, falei, não, irmão, não tem problema nenhum. É um tempero. Paulo falou com Timóteo, toma para remédio. Eu já tomei garrafada. Fazer de ervas, é medicina alternativa. Em vez de você tomar remédio químico, você toma de plantas e faz aquelas garrafadas. Minha avó fazia, os antigos faziam muito isso, para muita coisa. Então, nós não queremos viver no extremo, alienados. Não é isso. Mas nós queremos viver em santidade, ainda mais nesse tempo. E você que já teve passagem, por exemplo, eu na minha juventude, eu nunca gostei de beber, isso foi um fato, eu não gostava de beber, nada. Eu não era de bebida, já outros amigos meus eram de bebida. Então, cada um na sua... Então, eu nunca tive problema. Mas, quantos aqui já tiveram problema? E se você dá uma brechazinha nessa direção, você abre uma brecha na sua vida. E os demônios estão esperando justamente isso. Justamente isso. Então, queridos, nós devemos viver em santidade ao Senhor. Fulano faz, problema é dele. O outro também faz, problema é dele. Ele vai se ver com Deus. Eu sei que se ficar embriagado é pecado. A Bíblia condena veementemente, eu te dei muitos textos aqui. Falei com você, alegre-se em Deus, encha-se do Espírito. E aí eu quero terminar dizendo como que a Bíblia diz que você deve se encher do Espírito, para você ser alegre, contar piada, ser festivo, e você ser divertido, e você ser alegre, as pessoas querem estar perto de você, sabe? Ela diz assim, não vos embriagueis com vinho, que há o quê? Contenda, sempre nos vinhos, nas coisas ali. Irmãos, casais começam a se relacionar, aí eles resolvem tomar um cálicezinho,
Aí um tem estrutura para tomar uma grade e não ficar nem embriagado. Mas o outro que está ali, está pecando também. Porque eu acho que o cara, quando bebe muito, tem demônio ali, não fica bêbado, viu, Gutinho? Eu acho. Mas o outro toma um negocinho e já fica. O outro já olha para a mulher do outro. Essas coisas acontecem, é um mar para que os demônios atuem. E a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, há briga, mas enchei-vos do Espírito. E ela diz assim: como você vai se encher do Espírito? Ela diz assim: falando entre vós, com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com cânticos, com hinos, cânticos espirituais. Ela diz assim: enchei-vos do Espírito, dando sempre, sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente se enche do Espírito? Falando das coisas de Deus. E cheio do Espírito, irmãos, um homem cheio do Espírito, o rosto dele brilha. O rosto dele brilha. O coração dele está para explodir de alegria, assim, festejando. Como que se enche do Espírito? Dando graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por essa vitória, graças a Deus por essa situação, graças a Deus por esse irmão, pelo meu trabalho, compartilhando os testemunhos. O irmão me ligou ontem falando comigo, queria compartilhar um testemunho, e eu gosto de ouvir testemunho, sabe por quê, irmãos? Porque quando se compartilha um testemunho, a atmosfera daquele milagre é gerada naquele momento. Por exemplo, a pessoa fala assim: rapaz, eu estava doente, aí o pastor me contou que ele comprou um terreno, um terreno de igreja, e quando chegava no dia de pagar a prestação, ele só tinha 40% do valor da prestação. Ele falou assim: pastor, não foi uma nem duas não, eu ajoelhava e colocava o celular do meu lado assim, e ficava orando, falando: Senhor, vai tocar, alguém vai me ajudar. Ele falou comigo que todas as vezes tocava. Falou: ô pastor, eu esqueci de ir na igreja ontem, mas eu estou com um dízimo aqui para ajudar a pagar o lote aí, não sei o que, o terreno. Ele falando comigo, que aí ele foi, muitas vezes eu gostei de ouvir isso. Quando eu ouvi isso, eu falei: se é verdade, a oração tem poder, uma oração ousada, Deus deu algo a ele. Como é que eu me encho do Espírito? Falando de testemunhos, falando das coisas de Deus. Então eu olho para essas coisas do mundo, e eu disse: não, eu não quero nada disso. Eu não vou deixar meu corpo ser dominado por nada disso. Mas eu vou servir a Jesus em santidade. Está escrito aqui: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você tem na sua casa, jogue fora. Você não precisa disso. Para que ter aquilo lá, de vez em quando, não sei o quê. Não, não é a nossa cultura. Nossa cultura, irmãos, a Brahma, a Antártica e as outras bebidas, principalmente essas de cerveja, que patrocinaram os jogos da Copa, os jogos da seleção, patrocinaram as TVs, elas fizeram uma desgraça, e têm feito uma desgraça, os carnavais da Bahia, os carnavais de São Paulo, Rio de Janeiro, daqui do estado. E as pessoas, sabe, através da bebida, têm destruído a sua família. Aí alguém pode dizer: mas não, pastor, mas eu não perco o controle. Eu digo: mas não abra nem a porta, abandona, deixa isso para lá. Vamos viver em santidade ao Senhor Jesus Cristo, total, nos consagrando a Ele, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Eu não falei semana passada, mas eu fico muito triste quando eu vejo no Facebook uma mulher de Deus postando foto de biquíni. Ou um homem também, mostrando o corpo. Eu fico: meu Deus, qual é a consciência dessa pessoa espiritual? De biquíni, e mostrando mesmo assim todo o corpo, né? Na praia, essa roupa. Porque eu disse para você semana passada, que é impossível ter uma roupa mais indecente do que o biquíni, que depois, se tirar o biquíni, é só nu. Aí fala: não, a mulher de Deus. Não, não é não, irmão, tá com problema. Pode ser mulher de Deus, mas está com problema. E algumas pessoas também, às vezes, né,
Tem algumas pessoas que até tem lá, e aí fala, não é crente, mas posta também, bebendo. Isso não deve acontecer. Ainda que a sua igreja permita lá e tal, tem que ser na intimidade dos dois lá, as portas fechadas, eu acho, e se põe aquilo ali, traz um escândalo tremendo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e te mostre o que fazer e viver em santidade diante do Senhor. Em santidade diante do Senhor, se enchendo do Espírito e não das coisas da carne. O jovem entra para o mundo da bebida na adolescência e na juventude. Ele acha bonito. Quando eu vejo um jovem passando assim, menino passando, fumando um cigarro, eu falo, meu Deus, como é besta. Eu penso isso mesmo, é verdade. Eu falo, mas como que é bobo, porque ele entra aquilo ali achando que é bonito, mas aquilo ali é a maior desgraça na vida de um homem. Chico Anísio deu uma entrevista uma vez, ele falou, se alguma coisa você se arrepende? Ele falou, a única coisa é de fumar. Está no YouTube, olha lá. Por causa de fumar, não sei o que, teve muito problema de saúde. Estou falando ele porque ele é uma pessoa que morreu, mas ele foi uma pessoa famosa. Cigarros, entra na adolescência. A maioria das pessoas, essa geração nossa, graças a Deus, tem sido muito menos. Cigarro um dia, no meu livro que eu escrevi há 20 anos, Acontecimentos Proféticos, eu disse que um dia cigarro e bebida serão proscritos. Não vai deixar, e hoje você já vê o cigarro, porque hoje nós vivemos mais uma geração saúde, que gosta mais, né? Aí, a não ser uns poucos, mas o que, cigarro mesmo quase não se vende mais como se vendia antigamente. Mas quando eu via essas coisas do mundo, e é assim que se entra nas drogas. Às vezes vai na festa, não bebe, porque não pode chegar bêbado, mas o colega fala, toma um pouquinho aí, dá uma bicadinha, dá uma fumadinha num cigarro mesmo, daqui a pouco chega, oferece um cigarro de maconha, e fala, não, fuma aqui, ele fala, não fumo não, mas ele repara as pessoas fumando, e as pessoas fumam e ficam ali mesmo, naquela ali, junto ali, ele vai falando, poxa, não tem nada a ver, fulano é muito legal, e está ali, daqui a pouco ele vai e experimenta, experimentou, acabou. E nós somos igreja, diga, eu sou igreja, diga, o Espírito Santo habita em mim, eu não vou dar lugar à carne, mas vou viver em santidade, em nome de Jesus. Pai, sela essa palavra, completa esta palavra, é uma palavra que não se vê nos púlpitos da igreja, pregá-la é difícil, as pessoas, mas o Senhor traga entendimento. Senhor meu Deus, os textos estão aí, Senhor meu Deus, há muitos parentes nossos em casa, bebendo socialmente, mas socialmente ficam embriagados, estão viciados e não enxergam. Senhor, liberta, Senhor, quebra as algemas de Satanás, quebra os grilhões, expulsa aquele demônio. Nós expulsamos aquele demônio, ó Deus, da bebida, Senhor, que escraviza, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, eu faço um trabalho, até hoje eu faço, eu tenho vontade de fazer, e podemos fazer nos próximos meses. A gente convida todas as pessoas que fumam, por exemplo, eles vêm para cá e trazem o cigarro. A gente ora por eles, pessoas que fumam há 10, 20 anos, não importa. Depois a gente manda eles lá fora fumar. Vai lá agora, dá o cigarro para eles, fala, vai lá e fuma. Muitos deles não conseguem fumar, vomita, passa mal. Por quê? Porque o que está por trás daquilo ali são demônios. E pessoas com bebida também. Pessoas com bebida também. Tem essa libertação, às vezes, até na hora. Então, por trás dessas coisas todas, estão os espíritos malignos. Se você já passou por esse mundo, fuja desse mundo, nessas questões de bebida. Você não precisa disso. Santifique-se a sua vida em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E para encerrar, diga assim, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que peço ou penso. Fala, Deus vai fazer muito mais na minha vida. Vá em paz, querido, Deus te abençoe. Pessoal do louvor, Deus te abençoe. Você que está na internet, Deus te abençoe.